No vídeo de hoje, quem não me conhece vai me julgar, quem conhece vai se assustar, mas quem está em busca de enxergar, um dia vai me cumprimentar. Então, Horus, desce a vinheta aí que hoje eu tô afim de falar. Oxe, Léo, e desde quando você precisa de vinheta? Só fala o que precisa ser dito, que o importante vai estar no vídeo. Agora me deixa em paz aqui lendo meu livro. Rausch, satisfação a todos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foram minhas primeiras experiências com a medicina ayahuasca, mas antes, para contextualizar, é necessário que eu explique o que me levou até lá. E também fazer um pedido, porque segundo Eliphas Levi, nós só adentramos no ocultismo, no verdadeiro significado da experiência, quando eliminamos de dentro de si os preconceitos e os vícios. Então, se você tiver qualquer imagem pré-concebida sobre a medicina e sobre o ser humano em si, elimine agora. Tire de dentro de si, porque senão você não vai conseguir entender. E se ao término do vídeo você ainda continuar achando que eu sou louco, não tem problema. Ore à noite, peça discernimento, que eu tenho certeza que ao decorrer do tempo, algo irá aparecer para complementar o que eu disse aqui para você. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Eu sempre fui um cara muito questionador. Desde muito cedo, até meus 21 anos, eu fui ateu. Então, na minha concepção, todo mundo que acreditava em Deus era louco. Não tinha sentido algum acreditar em um ser invisível e que estava lá e que a gente precisava orar para que ele pudesse nos ouvir. Bom, ao decorrer do tempo, eu fui vivendo, questionando, debatendo, amava debater, gostava muito de pegar alguém que acreditava para eu mostrar para essa pessoa que o que ela pensava não fazia sentido algum. Em meio a esses debates, nunca encontrei alguém que tivesse argumentos sólidos para combater os meus. Então eu sempre fiquei muito convicto e cada vez que eu entrava num debate, eu saía de lá com uma certeza maior. E aí vai a mensagem para aqueles que acreditam em Deus, segue alguma religião, se aprofundar naquilo para quando aparecer alguém que pensa o contrário, vocês estarem preparados para mostrar a verdade para essa pessoa. Porque tudo que me disseram é, não, você tem que acreditar, você tem que ter fé. E eu, mas que fé o quê? Né? Você tem que ter prova, me mostra que Deus existe, que eu acredito em você. Ninguém nunca apresentou o que hoje eu entendo. Espero que ao decorrer aí das minhas palavras você também consiga compreender. Bom, aos meus 21 anos, eu entrei em uma forte depressão. Muito complicada mesmo, eu acordava já denso, não queria sair pra rua e quando eu saía, ficava um monte de pensamento na minha cabeça e esses pensamentos me atrapalhavam. Então eu tava pensando muita coisa ruim. E até que chegou um momento em que tava tendo debates na minha cabeça e eu acordava, olhava pro espelho, ficava me xingando a todo momento, com palavras bem complicadas mesmo, pedindo pra que eu me... tá ligado? Então foi muito complicado, porque eu me tornei inimigo de todo mundo, me separei de todo mundo. Eu andava muito pra rolês de heavy metal, thrash metal, death metal, sempre andava de preto, então as músicas eram uma frequência mais pesada, as pessoas também. Eu me orgulhava de falar que eu vivi a volta dos anos 80, porque eu aproveitei e repetia que eu vivi o sexo, drogas e rock and roll, e realmente isso aconteceu comigo. Então pra mim, aquilo era um momento que eu estava passando que eu não estava entendendo, porque eu era ateu. O que eram esses pensamentos da minha cabeça? Só podia ser eu estava louco. Só que chegou um momento que tava tão nítido assim que não era eu comecei a pensar, mas o que é isso? Eu não posso estar pensando isso daqui, tá ligado? Por que eu tô pensando isso? E aí eu comecei a me aprofundar em estudos religiosos. Só que essas palavras, esses pensamentos não deixavam. Parecia que era eu que estava pensando, só que não era. Tinha algo que estava emitindo pensamentos na minha cabeça para me impedir de progredir e para me atrapalhar, para me fazer desistir. E foi muito complicado. No meio das minhas pesquisas religiosas, vinha me falando na mente, você tá louco? Para de pesquisar sobre isso, você não acredita nisso, todo mundo que acredita não tem noção da vida. Então eles meio que viam meus pensamentos, viam o que eu pensava e usava aquilo contra mim, tá entendendo? Então era muito complicado, eu começava a ler um texto, depois eu já parava de ler. Aí depois eu falava, não é possível isso daí. Aí depois eu começava a me xingar por uma metralhadora. Isso que eu tô te falando aqui agora, muitas pessoas já passaram, tá? Outras vão ouvir e vão entender. Mas espero que esse vídeo atinja as pessoas certas, para que você possa compreender que há seres que nós atraímos de acordo com a frequência que nós estamos emanando.
E eu, para entender isso, tive que me aprofundar em diversas religiões. Cheguei ali a pensar que era demônios, só que eu falei, não faz sentido que seja. Depois, fui adentrando em outras religiões, até que eu cheguei no Espiritismo de Allan Kardec. E eu comecei a compreender que eram seres do umbral, que estavam numa frequência um pouco mais densa, e por eu estar vibrando naquela frequência, eu atraí eles para perto de mim. Então era meio que uma sintonia entre eu e esse outro ser. E como eu fumava, bebia, ele, querendo ou não, se alimentava da energia que eu estava vibrando para ele. Então quando você bebe algo, a sua áurea fica poluída por aquilo. E ele consegue, quando ele está ao seu lado, se alimentar daquela energia, tá compreendendo? É real, eu sei que parece que não é, mas é real. Então eu estava com aqueles seres do meu lado e eles estavam querendo me atrapalhar, não estavam querendo deixar eu progredir, não estavam querendo deixar eu fazer nada, tá entendendo? E eu falei, não, mano, eu tenho que procurar uma coisa, o que será que são esses seres, né? Até que apareceu um vídeo no YouTube que abriu a minha mente, cara. É do Gideon das Lacotas. Ele é um ayahuasqueiro, já desencarnou. Ele fazia parte de uma obra que ele montou, que é o Céu Nossa Senhora da Conceição, Centro Espírita Ascensionado pelo próprio Mestre Jesus Cristo. E lá se consagra a medicina ayahuasca. E eu falei, interessante, né? O que é isso? Eu já tinha experienciado cogumelo, já tinha experienciado LSD, né? Só que ali eu vi que também não era aquela coisa. Mas o que seria essa ayahuasca, né? Mas eu me interessei mesmo por causa do que ele falou no vídeo. Ele disse assim, a ciência não está separada da religião. A ciência explica Deus. E a religião está separada dela porque os humanos não compreendem um ao outro. Então, na verdade, estão todas as matérias falando sobre a mesma coisa. Tá entendendo? E eu falei assim, meu Deus, será que é verdade? Não, meu Deus, não falei isso não. Eu falei, será que é verdade? Mas eu comecei a questionar, né? Porque eu tava começando a analisar René Descartes, né? Sobre penso, logo existo. E aí chegou a reflexão, pô, se eu penso, então o pensamento é algo. E se esse algo é mais sutil do que o meu cérebro e do que a matéria, então ele é imaterial. Então qual seria a origem do pensamento, né? E aí foi o meu primeiro entendimento. Será que a alma? Será que a alma existe? Será que eu sou uma alma? Né? E aí eu fui juntando o entendimento de reencarnação de Allan Kardec com esse entendimento do pensamento. E também com a teoria da evolução de Charles Darwin. E eu juntando uma coisa a outra, eu comecei a concluir. Pô, a alma existe, o umbral também, a luz também, a teoria da reencarnação está expressa na teoria da evolução, só que de uma forma material, e eu comecei a juntar as peças. A ciência está junto da espiritualidade, um está junto do outro. Então, realmente é um Deus. E que Deus é esse? É aquele do Primeiro Testamento? Se for, não concordo não, porque eu era ateu justamente porque a minha imagem daquele Deus era algo totalmente ruim, que não fazia sentido, entendeu? Então sempre foi apresentado aquele Deus. E eu não é possível que se aquele Deus exista, isso aí não faz sentido nenhum. Deve ter alguma outra concepção de Deus, alguma coisa, né? Seja puro amor ou outra coisa. E outra, nunca entrou na minha cabeça a questão do diabo. Como pode Deus permitir que haja um inferno para punir as pessoas pela eternidade? Então o que eu questionava, até hoje eu vejo que tá certo, tá entendendo? Porque realmente não existe inferno, não existe diabo. Isso é tudo uma ilusão criada pela religião para te prender no medo e fazer com que você fique adestrado através deles e preso neles, tá entendendo? Então esses questionamentos foram surgindo na minha mente por conta do Gideon das Lacotas, né? Mas aqueles pensamentos não deixavam. Foi muito complicado. Isso eu te explicando agora parece até fácil, né? Mas ao decorrer dos estudos ali, foi muito tenso para eu chegar nesses entendimentos e no nível de decidir a consagrar a ayahuasca. No dia que eu falei, tá bom, eu vou lá consagrar, né? Vou lá. Meu, deu tudo errado pra eu ir. Tudo errado. Tá entendendo? Eu ia pegar o ônibus, perdi meu bilhete único. Eu tava com dinheiro, tive que gastar aqui em casa. Fiquei zerado. Depois acabou que eu peguei um outro dinheiro, graças a Deus. Consegui ir, cheguei lá, juro pra você, deu problema no trem, tá ligado? Depois consegui pegar o telefone, puxar o mapa certinho, porque eu tinha esquecido o endereço. Será que esqueci mesmo?
porque eu tinha que pegar o ônibus da excursão, tinha esquecido qual estação que eu tinha que parar, né? Enfim, consegui pegar o ônibus, e aí lá no ônibus da excursão, um monte de gente assim meio hippie, tá ligado? Com umas roupas diferentes, e eu pensando assim, meu Deus, eu tô indo pra outro lugar usar droga. Pensei assim, né? Meu Deus, o que é isso? Onde que eu tô indo, né? Que loucura, mano, que loucura, eu tô ficando louco, tá entendendo? Mas aí não era eu que tava pensando isso, eram os pensamentos tentando me impedir, esses outros seres falando, não, volta daí, o que você tá fazendo aí? Volta, tá entendendo? Querendo me impedir de caminhar. Eu não vou, filho. E aí eu fui, cheguei lá, né? Foi muito interessante porque essa obra, ela realmente é real, tá entendendo? Quando se consagrei a primeira vez, tomei 2 copinhos, que é um copinho bem pequenininho. O gosto da ayahuasca ele é muito amargo, só que o sabor é muito bom. Então, quando eu consagrei, fiquei sentado cerca de 30 minutos, que pareciam as 2 horas, e não aconteceu nada. Aí depois eu fiquei mais 10, mais 20 minutos, e não aconteceu nada, mas um monte de pensamento na minha cabeça. Parecia uma metralhadora, eu não conseguia ficar assim zen, sabe? Não pensar em nada, ficar tranquilo, eu não conseguia. Até que eu pensei, né? Tá bom, vou deitar, amanhã irei consagrar de novo, já que não é pra ser hoje, vai ser amanhã. Porque eu fui em um ritual que seria um retiro espiritual de 4 dias, né? Então nos 4 dias iria se consagrar à medicina. E aí eu deitei, meu. No que eu deitei, o templo ele é abobadado, sabe? Ele é circular, com uma ponta assim parecendo de pirâmide, e aí tem os ferros assim ao lado e outros encaixando no topo. Aquilo começou a girar. Girou, formou uma mandala budista. Hoje eu entendo agora que a mandala é um portal. Nessa mandala que se formou, eu fui, entrei nela, pelo centro. No que eu entrei, eu saí do meu corpo, tá entendendo? Tava na espiritualidade. No que eu comecei ali a flutuar no espaço, veio seres de luz me acompanhando, juro pra você, me acompanhando, até que eles retiraram. Já foi assim, ó, nem não demorou nada, tá entendendo? Eles vieram assim do meu lado, eu fiquei muito surpreso. E eles vieram do meu lado e pegaram assim um ser das sombras mesmo, tá ligado? Todo escuro. Aí eles pegaram ele assim com mão, sabe? Como se fosse realmente um irmão assim, com mão, nossa, vem cá, você tá no lugar errado, meu filho. Vem cá, pegaram ele, levaram e tiraram de perto de mim. Aí nisso eu já abri os olhos e comecei a chorar. Chorei, meu Deus, que é isso? Sabe, eu fechei o olho de novo. Voltei pra lá, aí eu já tava em outro lugar. E aí eu vi o meu animal de poder, que é uma aranha. Nunca mais apareceu, né? Mas nesse momento apareceu a aranha. E no que ela apareceu, começou a vir um monte de pensamento que eu tava tendo. Tá entendendo? E vindo assim, ó. Esses pensamentos escuros. E essa aranha começava a pular neles, pegando pensamento por pensamento, tá entendendo? Isso daí tava me curando. Eu não tava entendendo, eu tava vendo, mas esses pensamentos estavam fora de mim. Tá entendendo? E ela começando a pular, assim, pegando eles. E não era uma aranha como essas aqui da matéria. Ela era meio psicodélica, tá entendendo? E ela dominando os pensamentos, assim. Quando eu me dei conta, já tinha saído todos eles. Tá entendendo? Eu tava branco, assim, agora. Aí eu comecei a chorar de novo. Chorei. E eu sabia, cada lágrima que tava caindo do meu rosto, o pensamento que eu tava tendo. A emoção que eu tava sentindo, as paradas que estavam acontecendo comigo, o porquê que eu tava ali, o que tinha acontecido no meu passado pra eu ter ficado tão negativo, tá entendendo? Foi como se fosse realmente uma colher que adentrasse lá no fundo do meu inconsciente e mostrasse pra mim, olha isso aqui, ó, olha o pensamento que você tava tendo, agora eu tô te curando, meu filho. E aí no que me curou, brilhou uma aranha enorme assim no meu corpo, né? E eu, meu Deus, que foda! Meu Deus, da hora, brilhou assim, ó. Caramba, sensacional. Gostei pra caramba dessa experiência, tá entendendo? Aí depois eu fechei o olho de novo e fui. Meu, quando eu fui ver, tava como se fosse uma galáxia inteira girando assim na minha frente, enorme. Eu via dentro dela como se fosse as espiral. Eu vou pegar uma imagem e vou colocar aí no vídeo, pra ver se vocês conseguem ter uma imaginação de como seria. Só que ela girava assim, enorme, e tava me chamando pra ir lá pra dentro. Tá entendendo? Como se fosse um buraco negro assim. Tava me chamando. Só que eu fiquei com muito medo, cara. Eu não fui, eu fiquei com medo. Eu me arrependi. Então quando você tiver na experiência, não tenha medo.
Tire todas as impressões que você tenha e só vai. Deixa fluir, tá entendendo? Que se tá te chamando é que vai ser algo muito bom. No dia seguinte eu entendi. Eu acho que o lugar onde eu fui parar na experiência do dia seguinte era esse que eu iria parar na primeira experiência. Daí tá, fui dormir, comecei a sonhar. Eu não sonhei com os lugares que eu ia, os rolês de metal que eu fui, os rolês de trance, de dark que eu fui, mostrando meus colegas, tudo com olho verdão assim, ó, tipo de cobra, mostrando o ambiente assim, como se fosse tudo sombra mesmo, tá entendendo? E pra mim, eu tava lá, eu tava curtindo, só que eu não tava percebendo a energia do ambiente. Eu ainda não sentia, eu não tinha percepção. Eu era ateu, cara. Então, quando foi me mostrado um sonho, onde eu tava indo, as pessoas que eu tava do meu lado, um ambiente que era ruim, eu falei, não quero nunca mais isso pra minha vida. Tá entendendo? Então eu fui tendo a cura, tanto na experiência de ayahuasca, quanto no meu sonho. No dia seguinte, já acordei assim, não tinha nenhuma voz na minha cabeça. Já tava, sabe? Caramba, que da hora ser normal. Que da hora, porque aquilo ali já tava no meu normal, né? Um monte de pensamento. Eu já tava mais tranquilo agora. E lá você não come comida pesada, né? Só come tipo sopa. Te alimenta o dia inteiro, você fica o dia inteiro tranquilão. E eu fui lá, almocei, tomei a sopa. Passou o que? Acho que umas 3, 4 horas. A gente ficou lá conversando e tal. Vamos consagrar de novo. Aí juntou todo mundo, entrou no templo, tomamos as 2 doses. Bom, já fui lá, o quê? Fiquei nem sentado, vou deitar. Deitei, no que eu deitei, já fui levado. Nem girou mais o teto. Já saí assim na hora também. Comecei a ver tudo colorido. É a espiritualidade, é o 5D. Tá entendendo? Você vê, são as mirações. Você vê como se... É real, entendeu? Mas é o que está acontecendo aqui agora, ao nosso redor. Só que nós somos adaptados a enxergar apenas o básico através da evolução. Então a gente não desenvolveu o terceiro olho. E quando você consagra, ele abre realmente a glândula pineal. Quando ela expande, devido ao DMT que vem através da medicina, e o DMT que tem no seu cérebro, que é liberado por essa glândula, o seu cérebro começa a sintonizar nas ondas alfas e deltas, que são as mesmas dos budistas em estado de transe, de meditação intensa. Então quando aquilo é ativado e você sai do seu corpo, é o portal que se abriu na sua mente, porque você não é um corpo material, você é uma alma que habita um corpo e está em um plano material para que o espírito em si, que sejamos nós, a centelha divina, passemos por uma experiência para a nossa evolução, porque lá no astral não tem esse tipo de experiência que aqui na Terra tem, tá entendendo? E em outras terras, porque há muitas moradas na casa do Pai, há muitos lugares onde nós iremos reencarnar e onde nós já reencarnamos, porque esse universo é imenso, se só houvesse vida aqui na Terra, então ele seria um grande desperdício de espaço. Então há ser esse ambiente inteiro, e foi o que me aconteceu na segunda experiência. Eu fui parar em um ambiente onde eu realmente vi seres extraterrestres. E eles não são como esses ETs aí que estão divulgando aí. O que eu vi eram outros seres totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E eu vi do meu lado, assim, ó, 3 senhorinhas do meu lado esquerdo, baixinha, mas elas estavam numa luz assim, as 3 vibrando uma luz muito intensa. Não dava pra eu ver o corpo delas em si, né? Eu acho que porque os outros eu tava vendo o corpo, mas o dela eu não tava vendo. E aí tava uma luz assim, eu sabia, cara, de alguma forma que elas tinham uns 500, 700 anos. Tá entendendo? Elas eram muito velhas. Vi vários extraterrestres e eu tava com medo, tá entendendo? Com medo mesmo. E aí chegou um outro cara, uns 4 metros de altura, gigante. Aquele ali eu fiquei com medo mesmo. Eu falei, comecei a julgar, né? Assim, pensando em sair fora. Sai daqui. E aí ele realmente virou as costas e saiu. Só que no que ele virou eu entendi. Eu falei, não, volta aqui. Me desculpa, eu tô aqui pra aprender e pra evoluir. Mil perdões, eu não queria ter te julgado. Você me perdoa? Aí ele chegou, saiu de longe, veio pra perto. Fez isso aqui pra mim. Abaixou, se levantou, montou um caminho assim, uma trilha atrás dele, e ele saiu lá pra longe. E aí eu entendi que eu tava ali pra ver o quanto que eu julgava os outros sem conhecer. Foi me apresentado vários seres de diversas roupagens para eu olhar para mim mesmo e ver os pensamentos que eu estava tendo sobre os outros. Então eles estavam ali para me ensinar. E aí quando eu entendi, depois desse ser ter ido, as 3 senhorinhas começou a brilhar. Um brilho muito forte assim, ó, intenso demais, começou a brilhar, brilhar, brilhar. Aí eu acordei de novo, acordei, né, abri o olho de novo e comecei a chorar.
E aí eu chorei mesmo, de muito, assim, ó, de gastar metade do rolo de papel higiênico. E enquanto eu chorava, eu tava compreendendo, caramba, tava julgando todo mundo sem conhecer, caramba, que eu não tava pensando que eu era, tá entendendo? E eu me compreendendo, me aprofundando dentro de mim mesmo, me curando através daquela experiência. Até que chegou um momento que eu fechei o olho de novo, vamos que vamos. Aí eu fui parar numa outra experiência onde foi mostrado minha mãe. E tava me dizendo pra eu amar mais ela, tá entendendo? Que eu não tava amando. Também me mostrou, ame mais sua mãe. Não fala, né? Eu acho que não fala. É pensamento e é emoção, é sentimento. Você entende que você tem que amar mais sua mãe. E eu, nossa, eu tenho que amar mais minha mãe. E eu comecei a falar lá, eu te amo, mãe. Eu te amo, mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. Repetindo várias vezes, muitas vezes assim, com muita força, né? E eu chorando e falando, mãe, eu te amo. Mandando isso pro universo, tá entendendo? Aí depois que isso acabou, no outro momento que eu voltei pra casa, eu ainda vou voltar para outras experiências, mas só pra não perder o fio da meada, eu voltei pra casa, minha mãe falou, caramba, eu pensei que você tinha voltado anteontem. Eu acordei lá no meio da madrugada, pensei que você estava me chamando lá fora. Eu falei, que horas que era, mãe? Já era madrugada, já. Eu falei, mais ou menos o que? Umas 2 da manhã. Aí eu falei, nossa, era o exato momento que eu tava lá na força, falando eu te amo pra senhora. E aí eu e ela aqui em casa começou a chorar. Eu falei, mãe, a gente teve telepatia. Você sentiu o que eu tava pensando sobre você. E aí você acordou no meio da noite, foi pensar que eu tava lá fora, só que eu tava lá na força, desdobrado no astral, mandando eu te amo pra senhora. Foi sensacional isso também. Tive telepatia com minha própria mãe. Sensacional. Fiquei tendo muitas mirações, é maravilhoso. Você não quer parar de ver. Aí no terceiro dia fui consagrar de novo. O negócio era bom. Fui consagrar de novo, quero nem saber. Aí eu fui lá, toma. 2 copinhos de novo, deitei. Pô. Aí sim, fi. Aí foi pancada mesmo. Porque acredite se quiser. Não tô nem aí se você não vai acreditar. A experiência foi o seguinte. Eu fui parar no espaço. Tá entendendo? E imagina o prédio maior aí da Terra que você tenha visto. Maior de todos. Eu vou pesquisar aqui, vou colocar um aí pra tu dar uma olhada. O maior deles, de todos. Dobre ele em 5, 7, 8, 10 vezes. Imagina, 10 vezes maior do que esse prédio. Eu vi um ser de luz desse tamanho. E tinha um monte de alma ao redor dele, girando nele assim, ó. Um monte. E eu tava longe, tá entendendo? Ele tava no espaço, ele era maior do que um planeta. E ele tava lá assim, paradão. Muita luz assim, ó. As almas girando ao redor dele e eu sentindo assim o maior amor da minha vida. Nossa, eu não queria sair de lá. Por mim eu ficava lá pra sempre. Eu tava lá, olhando assim, meu Deus, sentindo um amor. Gratidão, obrigado. Gratidão, obrigado. E aquilo mandando pra mim, eu gostando de ficar lá. Aí me veio a voz na mente. Calma, que agora você precisa ver uma coisa. E eu já era, saí de lá, fui pra um outro lugar. E aquele templo da qual eu falei, no plano material que eu fui consagrar, eu estava lá, só que ele estava no astral e ele era todo de ouro. O chão brilhando assim pra cima, refletindo o teto e umas pilastras, que lá não tem no caso. Mas tinha umas pilastras também de ouro, grossona. E essa luz que antes eu estava na presença, ela estava numa pilastra, emanando assim pro centro do templo. E lá, escondendo da luz, tinha um ser de sombra, grande assim também. E aí eu entendi, era a minha sombra. E aí não se materializou um facão na minha mão, e eu fui pra cima dela, comecei a cortar. Cortando assim, só que eu cortava, ela se juntava de novo. Eu cortando, ela se juntava de novo. Meu Deus, quero pegar essa sombra aí e tal, tentando cortar, ela voltava de qualquer forma. E aí caiu assim, ó, como se fosse uma chuva de luz em mim. Caindo assim, luz. E aí os meus cortes começaram a ter um efeito maior. No que eles tiveram esse efeito maior, aí sim eu comecei a vencer minha própria sombra. E aí ela foi se dissolvendo no ar. E no que ela se dissolvia, mostrava assim tudo o que era. Os pensamentos que eu estava tendo, os lugares que eu estava indo, as pessoas, tudo o que estava ruim dentro de mim, tudo de ruim. Muita coisa ruim eu vi ali, tá entendendo? Ali a ayahuasca, ela te mostra. E ela joga na sua cara. Olha assim, olha quem você é. E aí você tem que ter coragem para absorver. Tá entendendo? E aí foi sendo me mostrado. Olha assim, olha quem você é, olha quem você é, olha quem você é.
E aí no que você vê, você aprende, não quer mais ser e evolui. Então ali você muda de consciência. É o que se fala, a expansão da consciência. Você começa a entender que você não é aquilo, que você estava sendo contaminado pela matéria, você estava perdido. No caso eu, estava perdido. E aí eu me encontrei. A ayahuasca me trouxe a luz. E no que eu me encontrei eu vi que eu era um ser de luz. Eu não era um ser que estava aqui preso, ateu, que não acreditava em Deus. Eu era um pedaço de Deus. Eu vi como se eu fosse uma gota de um mar. E todos éramos pequenas gotas. E junto formava-se um mar imenso. Eu comecei a entender, a compreender o todo que está em tudo, através dessas experiências. Porque eu vi que eu fazia parte de Deus. Tá entendendo? Eu vi que aquele ser imenso de luz, eu não sei quem era, mas no dia seguinte eu lembro que eu tava falando pra todo mundo que eu vi Deus. Falei, eu vi Deus. Falei, eu vi Deus. Hoje eu entendo, né, que lá, por ser um centro ascensionado por Jesus, talvez seja Jesus. Não sei, não tô aqui falando que eu vi Jesus, ser iluminado, pá. Mas, meu, é um ser de luz imenso, muito grande. E ele me levou para eu lutar contra a minha própria sombra. E no que eu venci, abri os olhos, comecei a chorar. E aí foi a primeira vez que eu me ajoelhei diante da imagem de Jesus Cristo. Eu saí na hora, fui lá, me ajoelhei. Gratidão, meu Deus. Obrigado por isso. Gratidão pela essa experiência. Agora eu entendo. Nossa, como que eu era burro. E aí eu, nossa, voltei pra casa, cara, diferente. Voltei pra casa diferente, tá entendendo? E isso foram 4 experiências que eu tive, né? As minhas primeiras 4 experiências. Depois eu consagrei muitas outras vezes. Em outro momento eu conto, fui no Santo Daime, fui na de Umbanda também, consagrei diversas vezes e tô planejando ir no final de ano pra lá novamente, porque lá a virada de ano também é sensacional. Às vezes eu tô em algum ambiente, escuto alguma coisinha, eu sei o que é, né? Sei que é meu mentor me ajudando e eu quero desenvolver essa mediunidade através, claro, de toda essa experiência da minha ayahuasca. Então, quem entendeu, entendeu. Quem me julgou não compreendeu. Desculpa aí a forma como eu falei, foi bem assim, né? Soltei mesmo. Eu acho que eu precisava falar. Espero que esse vídeo chegue nas pessoas certas, né? Nas pessoas que precisavam compreender, precisavam saber que há seres além dessa matéria, alguns nos ajudam e outros nos atrapalham. Você precisava talvez entender que essa experiência que aconteceu comigo talvez esteja acontecendo com você e você às vezes precisa buscar ajuda. Quem me curou foi a medicina ayahuasca. E gratidão por eu ter conhecido ela e também ter conhecido a verdadeira obra aqui na Terra, porque lá é uma obra divina. E eu voltarei lá quantas vezes possível. Se Deus quiser, viveria lá para sempre. Bom, gratidão aí pelo tempo que vocês deram a esse vídeo. Até o próximo. Satisfação. Ausch, ausch.